Tem gente que passa a vida ajoelhada, clamando, chorando, pedindo, mas nunca recebe. Não porque Deus não ouve, não porque falta fé, mas porque a abordagem está errada desde o começo. E eu sei que isso pode parecer duro de ouvir, mas se você for sincero consigo mesmo por um minuto, vai perceber. Quantas vezes você orou, implorou, suplicou, e tudo continuou exatamente igual? Pois é, sabe por quê? Porque o céu não responde a lamentações. O céu responde à identidade. Enquanto você se vê como alguém que precisa implorar, você reforça, sem perceber, que é alguém que ainda não tem. E aqui está o ponto cego da maioria. Quem só pede, confirma que não possui. Quem chama, manifesta como se já fosse dono. Essa é uma das verdades mais poderosas e negligenciadas no caminho da fé e do desenvolvimento pessoal. E olha, isso não tem nada a ver com pensamento positivo barato ou com aquelas fórmulas de sucesso enlatadas que prometem milagre em 3 passos. Estamos falando de um princípio espiritual antigo. Uma chave que foi escondida, esquecida ou suavizada pelos discursos religiosos, mas que continua aí, funcionando para quem entendeu como ativá-la. Não é sobre repetir frases mágicas. É sobre entender que a sua boca é a semente do seu destino. É sobre assumir o lugar de filho, não de mendigo espiritual. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, estou esperando em Deus"? Mas, na prática, está parado, reclamando, com medo, com dúvida, esperando que algo mude sem mover nada por dentro. É como Napoleão Hill escreveu: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação repetida de instruções ao subconsciente. Ou seja, aquilo que você chama, com fé, com clareza e com intenção, começa a existir. Essa é a lei do triunfo em ação. Esse é o coração de quem pensa e enriquece. Essa é a mente liberta das amarras que aprisionam os que vivem sempre pedindo, mas nunca chamam. E você, está pronto para virar essa chave? Porque hoje, você vai entender que existe um momento em que você precisa parar de pedir e começar a chamar. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, o céu se move, as portas se abrem e a realidade responde. Agora comenta aqui embaixo essa afirmação para fixar na sua mente e ativar esse novo posicionamento espiritual e mental. Eu não peço, eu chamo aquilo que já é meu. Comenta isso e segura firme, porque a seguir, você vai descobrir a origem espiritual e bíblica dessa chave escondida, e o que acontece quando você começa a usá-la como um verdadeiro mestre da fé. Chegou a hora de revelar a base espiritual de tudo o que estamos prestes a explorar em profundidade. E o ponto de partida está em uma das declarações mais poderosas, provocativas, por que não, mal compreendidas da Bíblia. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Essa frase encerra um dos maiores códigos espirituais da criação consciente. Não é só sobre fé, é sobre posicionamento. Deus não espera ver para depois chamar. Ele chama antes de existir. E o que acontece? Passa a existir. E, veja bem, se somos feitos à imagem e semelhança dele, por que ainda estamos pedindo como se a gente fosse miseráveis espirituais? Porque ainda temos medo de afirmar com clareza e autoridade aquilo que desejamos viver. A resposta, quase sempre, está na programação mental e na teologia do medo que foi plantada em muita gente desde cedo. Mas e se eu chamar e não acontecer? E se for orgulho declarar que algo já é meu, antes de eu ter? E se eu estiver me iludindo? Essas são perguntas típicas de quem aprendeu a viver na frequência da dúvida. Mas a criação, tanto espiritual quanto prática, só acontece na frequência da certeza. É por isso que muitos ficam no limbo entre orar e esperar, mas nunca ver a manifestação. Vamos dar nomes aos bois. Pedir é reconhecer a ausência. Chamar é ativar a presença, mesmo que invisível aos olhos. E aqui entra o maior segredo. A realidade não responde apenas ao que você quer. Ela responde ao que você acredita já ter. Napoleão Hill escreveu: em quem pensa enriquece, que o desejo ardente, quando misturado com fé e transmitido ao subconsciente, torna-se uma força espiritual que atrai o que foi declarado. Isso, para os mais atentos, é exatamente o que Romanos 4, verso 17 descreve: uma fé que chama, não uma fé que espera. E quando falamos em chamar, não é gritar.
É declarar com firmeza e identidade. É falar com convicção. É agir com base naquilo que foi falado. É viver como quem já recebeu, antes mesmo de ver. Quem entende isso começa a usar a boca como uma ferramenta de construção, não mais como instrumento de lamentação. Quer ver um exemplo prático e simples? Ao invés de dizer, eu estou tentando sair das dívidas, diga, eu sou uma pessoa próspera, e estou resolvendo todas as áreas da minha vida com sabedoria e direção. Ao invés de falar, eu estou orando para ver se um dia melhora, diga, cada dia eu vivo com mais paz, propósito e provisão, porque tudo coopera para o meu bem. Parece pequeno, mas não é. Cada declaração é um tijolo na construção do seu mundo. E aqui vai uma pepita de ouro que só os mais atentos vão captar. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa bem-sucedida está na linguagem que ela escolhe usar todos os dias. Não se trata apenas de repetir frases. Trata-se de realinhar sua identidade interior. Trata-se de transformar a sua vibração mental e espiritual. Trata-se de entrar em acordo com o céu, ao invés de viver mendigando migalhas que já são herança sua. Lembra das palavras de Jesus? Ele nunca pedia permissão, ele declarava: levanta-te, vê, vai, seja feito conforme a tua fé. Isso é chamar, isso é falar com autoridade, isso é assumir o lugar de quem sabe que foi feito para governar sobre a própria realidade. E se você chegou até aqui, talvez esteja começando a entender. Não é Deus que está te segurando. É a sua linguagem que está te limitando. Você tem pedido quando, na verdade, deveria estar chamando. Agora, vamos aprofundar esse contraste entre pedir e chamar, e mostrar, com clareza, porque continuar pedindo pode estar travando sua vida espiritual, emocional e financeira. Vamos direto ao ponto. Existe um abismo entre quem pede e quem chama. E esse abismo não é apenas espiritual. Ele é comportamental, emocional, mental e até financeiro. O problema é que muita gente não percebe essa diferença. Cresceu ouvindo que a vida espiritual gira em torno de súplica, jejum e espera. Mas não ensinaram que, em muitos casos, o jejum não é de comida, é de insegurança. E a oração não é uma súplica, é uma ativação. Veja bem, quem pede, ainda está na posição de quem depende. Quem chama, já assumiu a identidade de quem tem. E não estamos falando de arrogância, estamos falando de autoridade. Tem gente que passa a vida toda dizendo: Deus, se for da tua vontade. Mas nunca se pergunta: e se a vontade de Deus for que você haja com ousadia? Lembra de Moisés, diante do mar? Ele estava orando, clamando, pedindo. O que Deus disse para ele? Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Ou seja, pare de pedir. Comece a agir. Comece a chamar o que já é seu. Aqui está a chave. Quem pede, coloca o milagre lá fora. Quem chama, traz o milagre para dentro, assume a responsabilidade e se move em direção ao cumprimento da promessa. E se você observar com atenção, vai ver esse padrão em toda a Bíblia. Abraão não pediu ser pai de multidões. Ele foi chamado assim antes mesmo de ter filhos. Davi foi ungido rei quando ainda era pastor de ovelhas. Gideão foi chamado de homem valente quando ainda se escondia dos inimigos. Nenhum deles ficou pedindo para ser chamado. Eles foram chamados, e depois passaram a se enxergar como Deus os via. Essa é a inversão que muda tudo. Primeiro você chama, depois você se torna. A manifestação vem depois da identidade, nunca antes. E por que isso é tão poderoso no desenvolvimento pessoal? Porque, quando você chama algo, seu cérebro começa a trabalhar para confirmar aquela nova identidade. É como diz a fórmula da autoconfiança de Napoleão Hill: afirmações consistentes treinam o subconsciente para acreditar e agir conforme uma nova verdade. E o subconsciente, meu amigo, não discute, ele executa. Se você vive dizendo que não consegue, ele vai confirmar isso. Se você começa a declarar que é capaz, forte, próspero, ele começa a se alinhar com essa nova imagem. Essa é a verdadeira lei do triunfo: alinhar palavras, fé e ação. Quer um exemplo prático de como aplicar isso hoje mesmo?
Pega um caderno, escreva, com clareza, 3 áreas da sua vida em que você vive pedindo. Agora reescreva essas frases como declarações de chamada. Exemplo: pedindo, Deus, me dá paz. Chamando, a paz de Deus já governa meus pensamentos e minhas decisões. Pedindo, Senhor, me abençoa financeiramente. Chamando, sou próspero, porque Deus já me deu a capacidade de produzir riquezas. Pedindo, Senhor, me dá força. Chamando, minha força vem do Senhor, e ela se renova a cada manhã. Parece simples. É simples, mas é profundamente poderoso. E se você sente que esse conteúdo está te destravando, eu preciso te pedir uma coisa: se inscreve agora no canal. Isso aqui não é só mais um vídeo, é um despertar. E você sabe que, se não se conectar com esse tipo de verdade com frequência, o mundo volta a te afogar em dúvida, medo e escassez. Então, aproveita esse momento de clareza e fortalece esse elo. Clica para se inscrever, ativa o sininho e garante que a próxima palavra que sair aqui te encontre pronto para chamar, não para pedir. Porque, a partir de agora, vamos mergulhar em um campo ainda mais profundo. Como usar a linguagem da criação para moldar não só a fé, mas os resultados concretos da sua vida. Tem gente que acha que falar é só emitir som. Mas quem já entendeu os princípios espirituais e mentais do sucesso sabe: a palavra é uma semente criadora. E a colheita vem, mais cedo ou mais tarde, do que se planta com a boca. Lembra da criação do mundo? Deus disse, e então houve. Ele não formou com as mãos, não começou com ferramentas ou matéria-prima. Ele criou com a palavra. E se somos feitos à imagem e semelhança dele, como já dizia o Salmo, então a nossa palavra também carrega esse poder criativo. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder para repetir o que vê, e não para chamar o que quer viver. Elas dizem, tá difícil. Do jeito que vai, não melhora. Minha vida nunca dá certo. E o universo responde com obediência. Pois não, aqui está mais dificuldade, aqui está mais escassez e aqui está mais frustração. A sua voz é um comando para o invisível. É como se o mundo espiritual e o mundo mental estivessem o tempo todo esperando suas instruções. E sabe o que é mais curioso ainda? Gente negativa não precisa de esforço para repetir seus problemas. Mas, quando alguém começa a declarar com ousadia que é abençoado, próspero, curado, aí vem a crítica. Tá se achando, isso é negação da realidade, você vive num mundo de ilusão. Não. Não é ilusão, é alinhamento. É sabedoria espiritual, é aplicar o que grandes mestres ensinaram e o que está presente em quase todos os textos de desenvolvimento pessoal. Você cria o que você acredita e declara com consistência. Napoleão Hill escreveu, com todas as letras: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas para a mente acreditar, ela precisa ouvir. E o que ela mais ouve? A sua voz. Se você não fala com fé sobre o que quer, como vai esperar que a sua mente, e o mundo à sua volta, levem a sério sua intenção? A fé não é silenciosa, ela fala, ela chama, ela profetiza, ela planta as palavras como quem planta uma semente que vai florescer no tempo certo. É por isso que Provérbios 18, verso 21 é direto. A morte e a vida estão no poder da língua, os que a amam comerão do seu fruto. Você quer vida, quer prosperidade e quer paz? Fale de vida, fale de prosperidade e fale de paz. E olha um ponto interessante. Na obra Mais Esperto que o Diabo, Hill mostra que a principal armadilha usada para manter alguém na mediocridade é a drift, o estado mental em que a pessoa vai sendo levada pela maré, sem direção. Sabe quem é que mais vive nesse estado? Quem não comanda a própria vida com clareza, quem fala de forma vacilante, tímida, insegura. E sabe como se sai desse estado? Com direção, com propósito, com declarações claras que moldam a realidade à sua volta. A sua palavra pode ser seu leme ou sua âncora. Pode te impulsionar para a abundância, ou te amarrar na escassez. E mais, não se trata só de autoajuda, isso é lei espiritual. Você está chamando o invisível à existência quando fala com fé. E o mundo espiritual respeita isso, para o bem ou para o mal. Então, aqui vai um exercício simples e poderoso. Pegue uma folha de papel.
Escreva 5 frases que você costuma dizer no automático. Por exemplo, tô cansado, não tenho dinheiro, não aguento mais. Reescreva cada uma dessas frases no modo criador, com base em fé, não em medo. Por exemplo, em vez de dizer, tô cansado, diga, minha energia se renova a cada manhã. Em vez de, não tenho dinheiro, diga, tenho sabedoria para atrair e multiplicar recursos. Repita essas novas frases todo dia de manhã. Pode parecer pouco, mas isso muda o fluxo dos seus pensamentos, seu estado emocional e, no longo prazo, muda sua realidade. Porque, no fim das contas, o universo não responde ao seu desejo, ele responde à sua linguagem. E a partir de agora, vamos levar isso a outro nível. Como a fé ativa a manifestação do invisível quando você declara com ousadia o que ainda não vê. Chamar as coisas que não são como se já fossem não é só abrir a boca e dizer qualquer coisa com força. Não adianta falar com fé no domingo e duvidar com força na segunda. O verdadeiro poder de chamar vem de um tripé invisível, firme, forte e alinhado: visualização, declaração e atitude. Esses 3 pilares são como cordas entrelaçadas. Um fio só é fácil de arrebentar, mas 3 juntos sustentam o peso da fé em movimento. E se você observar os maiores realizadores, líderes e visionários da história, desde os personagens bíblicos até os nomes da nova geração do desenvolvimento pessoal, vai ver, todos usaram esse tripé. Primeiro, visualização. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, ela precisa nascer na mente. Você nunca vai viver algo que primeiro não tenha conseguido enxergar internamente. Quer ver um exemplo? José, ainda na prisão, via-se governando. Abraão, sem filhos, visualizou sua descendência como as estrelas do céu. E se a gente puxar para os tempos modernos, Walt Disney viu um império onde outros só viam um pântano. Steve Jobs enxergou um computador pessoal quando o mundo ainda pensava em salas cheias de máquinas. Essa habilidade não é luxo de gente genial. É ferramenta de quem decidiu ser protagonista da própria história. É a primeira lei do triunfo que opera no invisível. Então, entenda, visualizar não é fantasiar. Visualizar é treinar a mente para reconhecer o destino antes de chegar lá. É ajustar seu GPS espiritual para o que você deseja viver. E aqui entra um conselho prático. Crie, todos os dias, um quadro mental de onde você quer chegar. Pode ser uma casa, uma missão, um estilo de vida. Não importa o tamanho. O que importa é a clareza. Segundo, declaração. Não basta só imaginar, é preciso falar. A mente vê, a boca chama. É como ativar a frequência do que se deseja. Você emite um sinal espiritual que atravessa o medo, a dúvida e a escassez, e se conecta com o plano da abundância. Mas atenção, a declaração tem que estar alinhada com o que você visualiza. Tem gente que sonha grande, mas fala pequeno. Visualiza uma vida próspera, mas vive dizendo: com esse país, não tem como melhorar, dinheiro é difícil, isso não é para mim. E sabe como o universo responde? Ele simplesmente responde da seguinte maneira: concordo. As frases de Napoleão Hill deixam isso claro. As palavras que você repete se tornam crenças. As crenças, hábitos. Os hábitos, destino. Então, escolha suas palavras como um rei escolhe seus decretos. Fale do que você quer viver, não do que está vivendo. Declare cura, mesmo doente. Declare provisão, mesmo sem saldo no banco. Declare sabedoria, mesmo se sentindo perdido. A sua boca é o megafone da sua fé. Terceiro, atitude. E aqui está o elo que torna tudo possível. Porque de nada adianta imaginar e declarar, se você age como quem não acredita. A atitude é o que sela o pacote espiritual. É como se dissesse: eu creio tanto nisso, que já ajo como se fosse real. Quem acredita que vai prosperar, estuda mais, serve melhor, busca oportunidades. Quem acredita na cura, se levanta da cama com gratidão e força. Quem acredita no chamado, começa a se preparar antes mesmo da porta se abrir. A Bíblia é cheia de exemplos assim. Quando Pedro viu Jesus chamando para andar sobre as águas, ele não ficou esperando segurança, ele saiu do barco.
Essa é a atitude de quem chama, sair do barco mesmo com vento contrário. E essa postura ativa a lei do sucesso. Não basta desejar, tem que agir como se já fosse real. É isso que Napoleão Hill chama de fé aplicada, quando o desejo é tão vivo que empurra você à ação. Se você une esses 3 pilares, visualização, declaração e atitude, você se torna um chamador profissional do impossível. E quando essa tríade está em sintonia, o que parecia distante começa a correr na sua direção. A grande maioria das pessoas ora como quem bate a porta de um castelo distante, esperando, com sorte, que o rei lance uma migalha pela janela. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus não pediu permissão para exercer autoridade. Ele chamava as coisas com convicção, expectativa e certeza de que seria atendido. Sabe qual o problema de muitos hoje? Estão tentando ser espirituais demais e poderosos de menos. E o mais curioso, não falta fé, falta identidade. Porque Jesus não fazia longas orações para parecer mais santo. Ele dava ordens com base em uma consciência profunda de quem ele era. Jesus não pedia, ele declarava. Observe os evangelhos com atenção. Jesus não clamava: Pai, por favor, se puder, talvez, quem sabe, cura esse homem. Ele dizia: levanta-te e anda, seja limpo, sai dela, espírito imundo. Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. Não tem rodeio, não tem dúvida, não tem hesitação. Por quê? Porque autoridade e expectativa caminham juntas. Jesus não só cria que era possível, ele esperava o resultado. Ele chamava as coisas que não são como se já fossem, e sabia que a palavra, quando liberada com fé, não volta vazia. Isso não é arrogância, é alinhamento. Tem gente que confunde ousadia com prepotência. Mas ousadia espiritual é a assinatura de quem conhece a palavra, vive a palavra, e libera a palavra com a mesma autoridade com que ela foi escrita. Lembra da história do centurião romano? O homem chegou até Jesus e disse: não precisa nem ir até minha casa. Só manda a palavra, e meu servo será curado. E o que Jesus respondeu? Nunca vi fé como essa nem em Israel. Esse homem entendeu uma coisa que muitos crentes ainda não entenderam. A autoridade espiritual não está no volume da oração, mas na consciência de quem fala. E essa consciência nasce da identidade. Jesus sabia que era o Filho. E você também é. Mas enquanto viver orando como servo, pedindo como órfão, você vai continuar esperando o que já é seu por herança. A autoridade não vem de gritar em nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica. Ela vem de andar em comunhão com o Pai, conhecendo a palavra, e tendo plena expectativa de que o céu responde quando você chama. Se hoje você dissesse com fé: essa dívida será paga. Essa porta vai se abrir. Essa enfermidade vai cair por terra. Você conseguiria sustentar isso com atitudes? Com postura? Com o coração alinhado? Esse é o desafio de quem quer viver as leis do sucesso à luz da fé. A diferença entre pedir e chamar é: pedir tem a ver com desejo. Chamar tem a ver com autoridade. Jesus nos ensinou que aquilo que está no céu pode e deve ser trazido à terra por quem carrega a identidade de filho. Ele não falou ore para que o reino venha. Ele disse: quando orarem, digam: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não é sugestão, é comando com base no alinhamento espiritual. E tem mais, a expectativa que Jesus carregava era sobrenatural. Antes do milagre acontecer, ele já agradecia. Lembra da multiplicação dos pães? Ele deu graças antes de ver a abundância. Ele chamou o milagre antes de ver qualquer cesta cheia. Isso é fé em ação. Isso é a fórmula da autoconfiança que Napoleão Hill tanto fala. Uma fé ativa, convicta, que se antecipa ao resultado com postura de vitória. Agora vou te passar um exemplo prático. Você tem uma meta, um projeto, uma situação travada? Faça como Jesus. Chame o resultado, haja como se já estivesse em andamento e se mova com a expectativa de que o céu já respondeu. Não é emoção, é convicção. Não é religiosidade, é identidade. E se isso já está te cutucando por dentro, é porque você sabe, chegou a hora de parar de pedir e começar a chamar. Chega um ponto da jornada em que a pergunta muda. Não é mais por que Deus não faz.
Mas o que eu estou dizendo que está impedindo que aconteça? Sim, é forte, mas é verdade. E só quem já viu a vida andar para trás mesmo fazendo tudo certo vai entender o peso disso. A vida trava não porque Deus deixou de ouvir, mas porque muitas vezes, a própria boca está anulando aquilo que o coração tenta crer. O poder reverso das palavras. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, comigo nada dá certo mesmo, isso não é para mim, eu não tenho capacidade, minha vida é difícil"? Pois é, essas frases são orações disfarçadas, declarações proféticas, só que ao contrário. São palavras contrárias, palavras que chamam o fracasso, a escassez, o medo e a estagnação como se fossem amigos íntimos. Enquanto no início deste roteiro aprendemos que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem, o que acontece na prática é que muita gente continua chamando as coisas que não quer, como se quisesse. Tá difícil, tá travado, não aguento mais, tudo está dando errado. Essas frases não são desabafos inocentes, são contratos verbais com a realidade que você não quer viver. A armadilha emocional da repetição. Quando você repete algo com emoção e frequência, o seu cérebro entende que aquilo é verdade absoluta. E o subconsciente, que Napoleon Hill chama de o elo entre a mente finita e a inteligência infinita, começa a trabalhar para te manter exatamente onde você disse que está. Ou seja, se você diz "minha vida está travada", o subconsciente entende isso como uma ordem. E ele vai alinhar pensamentos, decisões, atitudes e até as suas percepções da realidade para manter esse travado em evidência. Por isso a lei do triunfo começa na boca. A fórmula da autoconfiança começa na repetição positiva. E o travamento começa, quase sempre, numa linguagem derrotista. O ciclo da palavra contrária. Você enfrenta uma frustração. Desabafa palavras negativas, acreditando que está só sendo realista. Essas palavras geram emoções densas, como medo, dúvida e vitimismo. Essas emoções afetam sua disposição, suas ações e suas decisões. O resultado confirma a profecia negativa que você mesmo lançou. E o ciclo recomeça, é como se você estivesse orando ao contrário, e sendo atendido. O problema não é o que falta, é o que está sobrando. Enquanto você pensa que precisa de mais fé, mais dinheiro, mais oportunidades, mais motivação, o que você realmente precisa é de menos palavras tóxicas saindo da sua boca. Menos declarações contrárias. Menos murmuração disfarçada de sinceridade. Menos realismo pessimista e mais confissão de fé convicta. A verdade é que o Salmo e os Provérbios estão cheios de alertas sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Não dá para ser mais claro do que isso. Sua boca é uma sementeira, e ela pode estar cultivando exatamente o tipo de colheita que você está implorando para Deus tirar da sua vida. Mas como quebrar esse ciclo? Observe as palavras automáticas. Pegue um papel e anote. O que você vive repetindo quando está cansado, frustrado ou com raiva? Substitua por declarações de alinhamento. Ao invés de "tá tudo difícil", diga: "estou aprendendo a lidar com novos desafios". Troque "isso não é para mim" por "estou me preparando para viver isso com excelência". Transforme o "não dá" em "ainda não sei como, mas vai acontecer". Seja o eco do céu, não do caos. Se a palavra diz que você é cabeça e não cauda, bendito ao entrar e ao sair, herdeiro e coerdeiro, então comece a falar como quem carrega essa identidade. Porque o universo, os anjos, as oportunidades e até os milagres respondem à sua voz. E aqui entra o ponto mais sério. Não adianta chamar a bênção pela manhã e cancelar tudo reclamando à tarde. Você não pode plantar fé e depois regar com medo. Chamar as coisas que não são como se já fossem não é um ato isolado. Não é algo que se faz numa segunda-feira empolgado com um vídeo motivacional, e depois esquece. É um estilo de vida, uma decisão de identidade, uma prática constante. Só que aqui mora o maior desafio. A maioria chama, mas depois desfaz com as próprias palavras. Hoje ela declara que vai prosperar, amanhã já está dizendo que está falida, quebrada, sem saída. Hoje ela confessa que crê, amanhã ela questiona se Deus esqueceu dela. E isso mina todo o poder criativo da fé.
porque a palavra precisa de constância para gerar manifestação. Do contrário, vira só ruído no espiritual, sem autoridade real. Fé que constrói, o segredo dos que persistem na palavra. Imagine um pedreiro construindo uma casa. Ele coloca tijolo sobre tijolo, dia após dia. Agora imagine-se, a cada 3 tijolos colocados, ele arrancasse 2 porque ficou impaciente. Essa é a imagem exata de quem ora, declara, chama, e depois recua. Mas sabe por que recua? Porque os olhos ainda não viram, porque a emoção oscilou, porque a dúvida falou mais alto, porque alguém zombou. Mas quem entendeu o poder da chamada criadora, não recua. Não negocia sua confissão com o cenário e nem silencia sua fé porque a realidade ainda não mudou. Entenda, hábito não é emoção, é disciplina. Você não precisa sentir que algo está acontecendo para continuar declarando. Aliás, os maiores resultados vêm exatamente quando você continua declarando mesmo sem sentir absolutamente nada. É aí que a mente começa a ser reprogramada. É aí que o inconsciente começa a alinhar os comportamentos. É aí que o mundo invisível começa a se mover, porque a sua fé está firme, não na vista, mas na palavra. E como já dissemos lá no início, é Romanos 4, versículo 17 que diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E se Deus faz assim, por que você vai fazer diferente? Como construir esse hábito de forma prática? Primeiro, defina o que você quer chamar. Parece óbvio, mas muitos vivem declarando confusamente. Escolha com clareza o que você está chamando. Paz, liberdade financeira, cura, oportunidade, propósito. Escreva, dê nome, torne isso concreto. Segundo, crie uma rotina de confissão intencional. Reserve 5 minutos toda manhã e declare: eu chamo a prosperidade para minha casa. Eu chamo clientes certos para o meu negócio. Eu chamo sabedoria e direção do alto. Eu chamo oportunidades alinhadas com o meu propósito. Não precisa ser rebuscado, mas precisa ser intencional. Coloque energia, declare com fé, fale como quem tem convicção. Terceiro, não volte atrás. Essa é a parte mais difícil. Você vai se sentir tentado a reclamar. Vai parecer inofensivo dizer tá difícil, acho que não vai rolar, não sou capaz. Mas toda vez que você faz isso, é como apertar o botão de desfazer no mundo espiritual. Então aqui vai uma dica prática e poderosa. Crie uma âncora verbal para os momentos de tentação. Exemplo: quando der vontade de reclamar, diga: não, eu já chamei, e vai se manifestar. Ou então: isso é só aparência, minha fé sabe a verdade. É como diz um dos grandes princípios do mais esperto que o diabo: a mente disciplinada é a maior ameaça ao fracasso. Crie, declare e sustente. Não é sobre ser positivo, é sobre ser posicionado. Quem chama e sustenta o chamado se torna inconfrontável. Você vai se transformar numa pessoa que anda por fé, não por vista. E isso te separa do rebanho, porque o mundo reage. Mas você cria. Lembre-se, a vida abundante, como diz o Salmo 23, começa com uma mentalidade que não volta atrás. A mentalidade de quem anda no vale, mas não se confunde. De quem enfrenta a escassez, mas não confessa a falta. De quem ainda não viu, mas já chamou, e não arreda o pé. Se você chegou até aqui, já entendeu que a chave da transformação não está em pedir de forma desesperada. Está em chamar com autoridade, viver com convicção e andar com expectativa. Não é sobre repetir frases bonitas, é sobre entrar em acordo com o céu. Assumir a identidade de quem cria junto com Deus, de quem entendeu que a boca foi feita não só para se alimentar, mas para decretar destino. Você agora sabe que a mente precisa ser reprogramada para não sabotar o que você chama. Que sua fala tem poder criativo, porque o universo responde à sua frequência. Que Jesus não pedia, ele chamava, e esperava o milagre como algo natural. Que o ciclo da palavra contrária pode travar tudo. Que a constância na declaração é o segredo dos que realmente veem resultados. E agora, a grande virada é essa: agir como quem já recebeu. Ah, mas eu ainda não vi nada mudar. Tudo bem, fé não é enxergar,
fé é se mover como se já fosse real. Você não vai mais se ajoelhar só para pedir esmola espiritual. Você vai se posicionar como filho, como herdeiro, como quem tem autoridade para chamar, declarar e permanecer firme. Isso não é presunção, isso é fé. A mesma fé que moveu Abraão. A mesma que atravessou desertos, calou leões, abriu mares. A mesma que transforma realidades quando a mente está alinhada, o coração crê e a boca fala. Agora é com você. Quer mudar sua realidade? Então pare de esperar sentir motivação. Crie o hábito de declarar todos os dias, de forma consciente e firme. Você pode até começar com frases simples, como: eu chamo o favor e a provisão divina para hoje. Eu chamo sabedoria e soluções inesperadas. Eu chamo a realização dos meus sonhos com paz e abundância. Diga isso olhando nos seus próprios olhos no espelho. Faça disso uma prática inegociável. Você vai ver como sua atmosfera muda, como as portas se abrem e como a coragem se instala. E quando o medo vier te visitar, responda com fé. Quando a dúvida quiser se acomodar, chame a certeza. E quando tudo parecer parado, lembre-se, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E se Ele faz assim, você, que é imagem e semelhança, também pode. Agora comenta aqui abaixo com essa declaração forte e cheia de poder. Eu não peço mais, eu chamo. E nada poderá impedir o que já é meu. Escreve isso nos comentários para selar sua decisão. Se você sente que esse conteúdo falou contigo, então se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho, curte o vídeo e compartilha com quem precisa entender essa chave poderosa. Porque no próximo vídeo, a gente vai aprofundar ainda mais esse caminho de fé prática, de mentalidade vencedora e de vida abundante, do jeito que você nasceu para viver. Nos vemos lá!